Olá, aqui é Wilson de Lima, esse é o podcast Beleza em Movimento. Estou na cidade de Chapecó e tenho prazer de fazer um bate-papo com essa mulher maravilhosa, Branca Rubas. Oi, Wilson, prazer é todo meu estar aqui nesse trailer que eu amo e que toda vez que está aqui na nossa região eu faço questão de vir aqui fazer uma hidratação e essa que é a melhor escova do mundo. Ah, que bom, fico feliz então. Já deixa aí, ó, Maciel tá assistindo, ó. Parabéns aí pelo teu trabalho. Olha o elogio de quem? Realmente, Maciel, sua escova é sensacional, uma escova natural do jeito que eu gosto, sem contar que produtos London, né? É verdade, que bom. Branca, te conheci há quase 2 anos já, né? E eu venho para Chapecó e eu conheço essa mulher empresária, empreendedora, palestrante. O teu currículo é tão vasto que eu nem vou me atrever a falar tudo aqui para não errar. Durante a conversa a gente vai desenrolar esse assunto. Então, para quem está te conhecendo agora, vai conhecer junto comigo um pouquinho da tua história. Por isso que eu vou pedir para ti voltar um pouquinho lá atrás, a Branca, antes de ser essa empreendedora famosa, bem-sucedida. Pode voltar um pouquinho lá atrás? Claro que sim. Então, hoje eu tenho 45 anos, vim lá para Chapecó, saí da roça, porque eu sou de uma família de 8 irmãos. Eu nasci no interior do Rio Grande do Sul e eu saí de casa com 15 anos, quando vim para Chapecó, porque eu queria mudar a realidade e buscar algo melhor para mim. Então eu sempre digo que o empreendedorismo já corria nas minhas veias. Mas saiu de casa com 15 anos? Saí de casa e vim... Sozinha? Eu tinha uma irmã minha que morava aqui, ela mora aqui ainda, e eu vim morar na casa dela para ter a base para começar, né? Mas saiu do conforto da casa, dos pais ali para cuidar? Exato, nós não tínhamos energia elétrica em casa, para você ter uma ideia. Era uma família bem pobre, do interior, né? E eu tinha um sonho, que era um dia usar salto e dirigir um carro. Por isso não importa o tamanho do seu sonho, comece nem que seja pequeno. Sim. Naquele momento, hoje a gente acha que é pouco, mas para aquela menina sem muita esperança, lá da roça, era um grande sonho, era um sonho impossível praticamente de alcançar. E é até engraçado, né, Branca? Porque não fazia parte do teu cotidiano ver essa mulher. Porque hoje a gente que convive com tanto meio de acesso, a gente tem um espelho da pessoa que a gente quer se tornar. Exatamente. E para você lá, não tinha televisão, não tinha energia elétrica? Eu vi algum recorte. Meu pai e minha mãe traziam muito livros pra gente ler, a gente lia muito. E eu vi essa imagem em algum lugar, que eu tenho essa imagem ainda, que eu queria um dia dirigir carro e usar salto. Eu nunca tinha visto uma mulher dirigindo carro. Salto, então, nem se fala. Nas pedras a gente não usa, né? Porque era tênis que a gente usava. Mas esse foi o meu primeiro sonho e eu saí de lá em busca desse objetivo. Aí eu vim para Chapecó, meu primeiro emprego. Imagina que naquela época a taxa de desemprego era 12,5%. Nossa. Considerando hoje que o pessoal escolhe onde trabalhar, sim, eu consegui o meu primeiro emprego fazendo limpeza no edifício comercial. E nossa, foi assim uma conquista absurda eu ter conseguido esse emprego. E eu trabalhei lá durante 1 ano, limpando 10 andares do prédio, toda a parte do condomínio. Terminava de limpar o prédio, ia lá, ficava chamando o elevador, porque como era comercial, tinha advogados, tinha diversos segmentos aí, né? E eu era tão tímida, mas tão tímida, Wilson, que se alguém me desse bom dia, eu tinha dificuldade de responder bom dia. Eu ficava vermelha de cima e embaixo. Mas eu sabia tudo que eu tinha que superar para poder chegar a algum lugar um dia. E foi assim que começou a minha trajetória. Então, saiu do interior, sem energia elétrica ainda. Eu sei muito bem isso porque eu também saí do interior com 13 anos de idade. Até os 11 não existia energia elétrica onde eu morava, né? E você falou algo, eu sempre falo aqui no podcast, pessoal que me conhece, o quanto eu incentivo as pessoas a lerem, né? A lerem bons livros, né? E para te ver, lá, 30 anos atrás, já foi fundamental na tua formação a leitura, né? Sim. Que fez você enxergar essa mulher que você acabou se tornando hoje, né? Exato. E o fato da gente não ter... Eu me considero uma pessoa muito criativa. O espírito empreendedor, a gente não nasce empreendedor, a gente desenvolve. Porque ser empreendedor não é abrir um negócio. Ser empreendedor é resolver problemas. Exatamente.
Então, você pode ser empreendedor dentro da sua casa, você pode ser empreendedor dentro da empresa que você trabalha. Quando você resolve problemas, quando você muda uma realidade que te incomoda, você está empreendendo. Sim. E o fato da gente não ter brinquedos, de ter muito pouca coisa na infância, fazia com que a gente aguçava crescesse e desenvolvesse. A gente tinha que fazer os nossos brinquedos. E isso tudo eu trago até hoje. Sim. Porque quando eu passava por apertos e eu precisava resolver problemas, eu já tinha resolvido desde pequena. Sim, né? sim. É muito importante. Ô, Branca, então depois de 1 ano trabalhando nesse edifício, fazendo faxina, aí você já abriu a loja, que é sucesso hoje, ou ainda teve não chegamos lá? muito percurso. Tá, então... Aí eu fui trabalhei num outro, o meu segundo emprego foi como atendente de uma padaria, trabalhei por 4 meses, a padaria não estava muito bem, enfim, aí acabou fechando, saí de lá, aí fui para uma loja de calçados, vender sapatos, uma loja tradicional. De faxineira que não dava nem bom dia, tinha vergonha de dar um bom dia. Mas eu continuava tímida. Continuava tímida? Noção, eu não conseguia vender, não conseguia, os clientes chegavam, e aí tinha as vendedoras lá que eram mais antigas, que já conheciam, e elas vendiam aquilo com uma maestria, e eu não conseguia vender, eu fiquei uns 4, 5 meses na época, eu sempre falo que na época não existia bullying, né? Uhum. Na época nós tínhamos todo final do mês a premiação dos melhores vendedores, e os piores vendedores também eram premiados. Nossa. Os piores vendedores ganhavam um abacaxi, uma fruta, sério? um abacaxi de verdade. Gente, quando tava chegando aquele dia da premiação, eu sabia, era eu e uma colega, a gente se revezava, cada mês era uma que ficava com abacaxi. E você gosta de abacaxi? Nossa, Então pelo menos, né, tipo, aproveitava então o abacaxi. Né? Todo mês eu ganhava o bendito abacaxi, eu disse, não, chegou um momento que não tinha mais condições. Eu cheguei pro meu chefe e disse, olha, eu preciso te pedir a conta, eu vou procurar um emprego em outro lugar, eu não nasci para vender, eu não sei vender, eu não aguento mais ganhar abacaxi. E aí ele me disse, não, você não vai ser aqui, nós vamos arrumar outra coisa para você, então, um outro trabalho, enfim. Eles estavam abrindo a segunda loja, e aí ele disse, vem comigo, você não quer mais vender, não vai, mas você vai continuar com a gente. E ele me levou e ele disse, você vai trabalhar no caixa. Como eu ia trabalhar no caixa se eu nunca tinha sentado em frente ao computador? Eu não sabia dar um enter, eu não sabia ligar o computador. E aí ele disse, senta aí que eu já venho te ensinar. Nossa. E ele não voltou até hoje. E aí, era uma loja que tinha crediário. E o caixa que ele me deixou era o caixa que cobrava as parcelas do crediário. Entendi. E os clientes começaram a chegar. E eu disse, meu Deus, o que eu faço? E aí, já era no computador ou ainda era fichinha? Computador. Sistema automatizado. E aí, isso foi 2013, eu acho. 2013, 2004. Aí tinha uma moça que ela fazia os pacotes. E aí eu comecei a conversar com ela, eu olhei pra ela e disse, o que eu faço com esses clientes aí? Aí ela disse, espera aí que eu vou te ensinar. Aqui vem um outro ponto que é bem importante falar. Ela podia não ter me ensinado. Ela podia dizer, ó, fica ali, eu entrei num cargo superior ao dela, ganhando mais do que ela, e eu não sabia ligar o computador e ela sabia tudo. Ela podia simplesmente ter dito não, que se vire, por que não me colocaram eu lá que eu sabia? Não, ela veio lá e ela me ensinou, ela disse... Eu sei tudo como faço porque eu acompanhava a caixa que fazia aqui. E ela veio lá e me ensinou. Foi me ensinando, e eu fui cobrando os clientes, e eu fui aprendendo. Essa guria aí dessa época é minha amiga até hoje. Olha só. Inclusive minha madrinha de casamento. Minha amiga até hoje, tenho um grande carinho por ela, porque é isso que nós mulheres precisamos aprender. Pode falar o nome dela? Posso, é Viviane. Viviane. É isso que a gente precisa aprender. A ajudar umas às outras. Exatamente. Né? Então, e um dos pilares que a gente vai chegar lá do Inspira Mulher é justamente isso. Uma mulher ajudar a outra. Não digo só mulher, homem também. Um ajudar ao outro. Por que eu não posso ajudar? Sim. E aí eu trabalhei nessa loja por acho que uns 3, 4 anos no caixa, né? Aí eu já me desenvolvi, aí eu já estava estudando, já estava... bem mais evoluída e não parei de estudar o tempo todo, de me capacitar. Abri uma outra loja aqui na cidade e aí eu fui convidada para ir para lá, trabalhar também no caixa, no financeiro. Fui nessa loja, trabalhei por 1 ano e fui promovida gerente da loja, trabalhei
por 8 anos nessa empresa, uma loja de moda masculina, foi quando eu me apaixonei por moda masculina. Ah, então agora a gente está chegando... Agora estamos chegando lá. Aí eu me apaixonei e eu, durante todo esse período que eu trabalhava nessa loja, eu escrevia, eu chegava em casa e eu escrevia que eu tinha gostado tanto daquele segmento que eu queria abrir minha loja. Mas eu queria um conceito diferente, fugir do que todo mundo trabalhava e trazer uma proposta diferente, inovar. Só que daí eu recebi uma proposta, depois de 8 anos trabalhando, já tinha chegado no meu teto, era uma loja de rede, então não tinha como eu crescer. Eu recebi uma proposta para ir gerenciar uma loja de imóveis, um segmento totalmente diferente, com um salário extremamente atrativo, enfim. Fui para essa loja, trabalhei por 3 meses, não me identifiquei, porque a gente trabalhava com vender ternos. O teu problema está enquanto o cliente está aqui, você resolve, o cliente saiu, tudo certo. Vender móveis, o teu problema começa da porta para fora, quando o cliente sai, porque daí é montadora, etc. Entendi. E tal. Principalmente quando é uma linha mais comercial. Mas, depois de 3 meses trabalhando lá, numa terça-feira à noite, todos os funcionários foram comunicados que a loja não abriria mais na quarta. Fecharam todas as lojas da rede. Depois de 3 meses, ter tirado de um outro... Eu tinha saído do trabalho, eu tinha pego o meu acerto, eu tinha comprado um apartamento, dado meu carro, financiado o apartamento de minha filha para criar. E aí, eu me vi desempregada pela primeira vez na vida. Nossa. Chorei 3 dias, desesperada, não sabia o que fazer, porque o meu salário na época era relativamente maior do que o mercado, né? E aí eu tava começando a namorar com o meu atual marido. A gente tava engatando um romance aí, um namoro. E ele me disse, você me falou que você tinha uma ideia de abrir uma loja masculina, por que você não abre agora? Eu disse, como? Você não tem dinheiro? O dinheiro já tinha ido pro apartamento, se não tinha dinheiro, tava negativa. Como é que eu vou abrir uma loja moda masculina que tem poucas lojas de alfaiataria, porque é um custo muito alto. Não é a mesma coisa que abrir uma loja feminina, que tu vai lá, traz uma sacola de roupa, viaja para São Paulo, compra e vai vendendo. Loja de ternos não, né? Mas fiquei pensando a noite toda e eu não dormi, né? Características do empreendedor, né, Wilson? Já falávamos disso sei antes. Bem como é. Acordei no outro dia e aí é um outro ponto que eu quero falar, network. Construa relacionamentos saudáveis. Construa relacionamentos duradouros. Fazer network não é apenas você ficar com o telefone da pessoa. Você precisa se relacionar. No outro dia eu liguei para um amigo meu que tinha sido meu supervisor na loja que eu trabalhava, de moda masculina. E ele tinha uma fábrica de ternos. Liguei para ele e disse, olha só, estou pensando em abrir uma loja em Chapecó. Olha o universo. Uma loja de moda masculina em Chapecó, o que você acha? Ele me disse assim, nossa, vai arrebentar, adoro tuas ideias, você vende muito. Que aí eu já era uma boa vendedora, sim. Eu já tinha evoluído muito. Se você abrir a loja... Não, daí eu disse pra ele assim, sim, mas só que eu não tenho dinheiro. E aí ele disse, se você abrir a loja, eu coloco todos os produtos que você precisa dentro da loja, no condicional pra ti, e você me paga conforme você vende. Era tudo que eu precisava ouvir aquilo. Aí destaca a importância, né, Branca? Você falou do network, o network verdadeiro, não esse network hoje... não estou criticando, mas tipo assim, já fui convidado para vários grupos de networking, que você tem que pagar um valor, que você tem que... muitas obrigações. Então eu falo assim, ó, o network, às vezes a pessoa fala assim, ó, mas eu não posso pagar para participar de um grupo de network. Mas network é no dia a dia. É no dia a dia, nós estamos... Como que começou o nosso relacionamento? É tu aproveitar oportunidades. E aí você ser sincero. E segundo, a credibilidade, né? Sim, porque você senão... tem que ter credibilidade, você tem que fazer as coisas certas, você não pode usar outros como degrau. Não importa, é mais difícil de chegar? É mais difícil. Mas lá na frente vai valer a pena. É a tua credibilidade, tu ser uma pessoa honesta. E ele me conhecia, então foi assim que foi o primeiro impulso. Mas aí eu precisava alugar sala, eu precisava móveis. Não era só... E aí eu fui ligando. Loja de móveis, olha só, tô querendo abrir uma loja. Você faz meus móveis? Claro! Só que eu preciso que você me parcele 10 vezes com 4 meses de carência. E foi indo. E assim eu abri a minha primeira loja. Olha só. Abri minha primeira loja. Esse ano a Perfeito Homo tá fazendo 14 anos. Claro que ela não nasceu grande como ela está. Começou pequena. A gente foi construindo, crescendo, enfim, muitas dificuldades. Meus primeiros 5 anos foram horríveis, porque é diferente você ser o empresário do empreendedor, do empresário empreendedor. Porque quando tu começa um negócio...
sem um planejamento, sem capital de giro, Sim. principalmente, é muito mais difícil. Mas só que se eu tivesse esperado o momento certo para começar, eu não tinha começado nunca. Exatamente. Diz que quem fica esperando o momento certo parece que nunca começa, né? Nunca começa. Porque lembra que eu falei para ti, eu comecei a minha empresa com 6 mil emprestado do meu irmão para iniciar, para comprar produto. Então eu vejo que a história do empreendedor, eu gosto desse bate-papo, porque a história do empresário é muito parecida, né? Sim. Por isso que é muito bom a gente ouvir histórias, né? Porque a gente se inspira e aprende, né? Se inspira e inspira, né? É verdade. Então, chegamos na Perfeito. Nossa, perfeito. Mas a Branca não é só dona da Perfeito, mas também outras atividades. Então, aí a gente começou com a Perfeito, aí abri a Perfeito, aí foi o meu marido na época, daí nós já Cleverson, né? O Cleverson trabalhava no banco na época, ele continuou lá no banco. Depois de 2 anos a gente abriu um bar e um espaço para eventos aqui em Chapecó. Ele continuava no banco, aí à noite ele me ajudava, durante o dia eu tocava a loja, à noite a gente ia pro bar. A gente ficou com o bar 9 anos, e aí que eu comecei a fazer eventos. Comecei a fazer aí, eventos. Então você entra no ramo de eventos. Isso, porque nós tínhamos um espaço bacana e a gente começou a fazer. E aí, em função da loja mesmo, porque daí em 2014 a gente se casou. E eu vi um nicho de mercado que não existia aqui, que era casamentos. Porque daí eu queria um terno pro meu marido. Ele trabalhava no banco, usava ternos todo dia. Eu queria um terno diferente. Eu tinha terno na loja para venda. Sim. E aí eu fui para as lojas de noivas para ver se eu encontrava um terno diferente para ele se casar, e eu não encontrei. Os ternos que eu encontrava para noivos eram piores do que os ternos que você já tinha que eu tinha pro dia a dia. E aí, resolver problemas. Isso é empreender. Tu detecta um problema e tu traz uma solução. No ano seguinte, eu lancei uma linha noivos na loja, com locação, peças exclusivas, uma linha extremamente diferenciada, que não existia no mercado. E em 2015 eu comecei com a linha noivos. E aí eu entrei mais no mundo dos eventos, a partir daí. Comecei a participar da Feira Bem Casados, que era uma feira que já acontecia aqui em Chapecó. Na verdade, já participava antes, né? Mesmo não tendo a linha noivos. Comecei a participar, comecei a me envolver mais no setor de eventos. Aí fui para o Convention, fiquei presidente do Convention aqui, presidente da Federação dos Conventions de Santa Catarina. E em 2019 eu resolvi fazer um evento para mulheres. Eu vivia muito o mundo masculino, minha vida toda praticamente era público masculino. E eu comecei a perceber dificuldades das mulheres, assim, que elas vinham e diziam: Branca, eu quero empreender, o que tu me orienta? Eu passei a ter uma certa autoridade no assunto quando se fala em empreendedorismo feminino. As mulheres vinham me procurar. E aí eu via tantas oportunidades que as mulheres perdiam por ter impregnado na nossa cultura de que a gente não pode ir no mundo masculino, de que a mulher é mais para casa, é mais para fazer as coisinhas dela ali, que não pode ir à frente de uma empresa. E eu via que era só eu chegava nos ambientes, era eu e os homens que estávamos lá. E aí eu pensava, por que as mulheres não enfrentam isso, não vão se desenvolver principalmente e entrar no mundo dos negócios? E aí eu disse, vou criar um evento para isso. Que na época não se falava disso em 2019. Hoje virou moda, né? Acabou virando moda, hoje tem muitos Mas grupos de mulheres. Na época não se falava em empreendedorismo feminino. E aí eu lancei o Inspira Mulher em dezembro de 2019. Mas eu queria fazer algo grande. Porque fazer um evento pequeno ou grande é o mesmo trabalho. Queria fazer algo grande, onde que a gente pudesse dar oportunidade para todas as mulheres virem lá se qualificar. E para aquelas que já tinham a sua empresa, que estavam começando, ter o seu espaço para mostrar ainda mais. Mas eu queria algo grande, mas eu queria algo gratuito para as mulheres. Entendi. E aí é meio difícil fazer as duas coisas, né? Aí eu comecei com o primeiro evento. Quando tu faz o primeiro evento, você tem uma ideia, você não tem nada palpável para vender, então a pessoa precisa acreditar na tua ideia. O primeiro foi difícil, tomei um mega prejuízo, porque daí eu lancei o evento, aí veio a pandemia, aí eu transferi 5 vezes o evento, e eu só consegui realizar em 2022. Mas realizei. Me recusei a fazer online porque eu queria isso, desenvolver o network das mulheres, trazer bons profissionais para que elas pudessem aprender e levar. E quem já estava um passinho à frente, estar lá inspirando outras. E assim aconteceu a primeira edição do Inspira Mulher em 2022. 2022, então esse ano... É a terceira. Aí sabe o que aconteceu em setembro? Em função da pandemia, eu não consegui fazer em março. Aconteceu em setembro. Aí 2023 foi a segunda edição em setembro.
E agora, daí a gente pulou 2024, porque eu queria trazer para março e ia ficar curto espaço setembro. Ah, entendi. Aí eu trouxe agora em 2024, que foi esse sucesso que a London esteve presente, inclusive com a gente, com mais de 5 mil mulheres. Sucesso. Quero aproveitar para te dar os parabéns, tá? Muito obrigada. Eu rodei bastante a feira, eu conversei com muitas pessoas, com muitas empreendedoras, e a tua credibilidade é imensa mesmo. Eu vi o capricho que foi feito, as pessoas da recepção, segurança, a gente teve muito contato com segurança, porque o nosso salão móvel ficou na entrada da feira, e com todas as pessoas que eu conversei, estava todo mundo feliz com a feira, porque existe um pilar, a Branca, porque tudo que você faz, eu percebi que tem um carinho imenso, capricho aos detalhes, as pessoas que estão envolvidas. Então, assim, ó, parabéns, Branca. E você que está assistindo, aproveita para conhecer essa mulher, os eventos que ela faz aqui na cidade, no litoral, toda Santa Catarina, porque desde que eu a conheci, cada dia que eu tenho o privilégio de passar um tempinho com ela, é aprendendo o tempo inteiro. Assim como ela, eu sei que existem muitas mulheres, até você falou da questão do empreendedorismo feminino, e a gente tem essa questão cultural, mas eu percebo que quando a mulher ela vem para dentro de uma empresa e ela assume uma gestão de uma empresa, ela é mais caprichosa, ela é mais atenta aos detalhes. O financeiro de uma empresa, quando está na mão de uma mulher, geralmente ele é mais... Eu recebo vários elogios porque é a minha esposa que cuida do meu financeiro, da minha parte contábil. Então, assim, ó, todas as pessoas que têm contato com a minha empresa, que negociam com a minha empresa, me dão os parabéns por ser uma empresa séria, que honra todos os compromissos, mas eu sei que porque tem uma mulher à frente. Aí que você chegou num ponto bem importante. Existem muitos movimentos de feministas, feminismo mesmo, que a mulher é melhor, a mulher é mais isso, aquilo. Não. Que nós somos iguais, que nós temos que fazer as mesmas coisas. Nós não somos iguais. O homem e a mulher não são iguais. Os homens não têm os hormônios que nós temos. Nós, geneticamente, fomos desenvolvidos, nós somos mães para olhar várias coisas ao mesmo tempo. O homem não. O homem não é dessa forma. Então, assim, o homem é muito executar, é muito fazer, que lá dos tempos primórdios, quem trazia o sustento, quem ia atrás da caça era o homem, a mulher cuidava da casa, cuidava dos filhos, Sim. Cuidava da comida. Então, a gente já desenvolveu essas habilidades. Sim. E quando nós nos preparamos também para o mundo dos negócios e andamos juntos, o homem e a mulher, aqui o negócio se completa. Não é apenas homem e mulher, masculino e feminino, mas é a forma com que a mulher vê os negócios e a forma com que o homem vê os negócios. E aí junta e vai pra frente. Por isso, o sucesso da London. Exatamente. Eu sempre peço. Às vezes alguém da empresa passa alguma coisa pra mim, eu dou uma analisada e falo assim, mas fala com a Dai também. Mesmo não sendo o departamento dela, o olhar dela sobre isso aqui é diferente do meu. Ô Branca, então chegamos na Feira Inspira Mulher. Acontece também em Chapecó a Feira Bem Casados, que você falou que já acontecia. Eu comprei essa feira em 2022. Após a pandemia, o setor de eventos foi extremamente abalado, né? Nossa, e foi a feira já tinha sido vendida, enfim, a antiga proprietária executou uma edição após Inspira e após pandemia ela não quis mais fazer. E colocou a marca disponível no mercado. Feira Bem Casados, na época, já era a maior feira de casamentos de Santa Catarina. E aí eu comprei a marca, o direito de executar, e agora é a terceira edição já que a gente está fazendo, e hoje, a última edição, a gente se conceituou como a maior feira de casamentos do Brasil. Do Brasil? Do Brasil. Hoje nós somos a maior feira de casamentos do Brasil, tivemos 179 marcas presentes, uma delas era a London, na última edição, e hoje nós somos a maior feira de casamentos do Brasil. Até me arrepiou aqui, né, porque eu já estava feliz quando você disse que é a maior de Santa Catarina. A maior do Brasil, então isso dá muito prestígio para Santa Catarina, né? Com certeza, com certeza. Esse ano vai acontecer... Lembra a data? Sim, de 3 a 5 de julho. De julho. Ainda tem stand para locação? Tem, ainda tem stand. A gente tem... nós saímos do centro de eventos, a gente cresceu, né? Como eu disse, fomos para o Parque da IFAP, temos um grande espaço. Então, ano passado a gente já teve que aumentar o nosso mapa. Então, a gente tem espaço para fornecedores. Temos de todo o sul do Brasil fornecedores que vêm. Temos profissionais que vêm visitar a feira da maioria dos estados do Brasil também, e até 30 dias antes ainda da feira a gente está comercializando o stand. Você quer já deixar o contato? Pode ser no nosso Instagram. Exatamente. Feira Bem Casados. Perfeito. Quem que tiver interesse. Branca, eu sei que o teu tempo é curto, né? Então... Eu tenho uma pergunta. Você falou um pouquinho da London, então a London hoje faz parte do teu dia a dia. A gente se conheceu 1 ano e meio atrás, você começou a usar,
E eu acho importante, eu até falei para uma pessoa que, a Branca usa, eu falei, usa, e a Branca compra o produto, não é porque eu presenteei ela que ela está usando, ela se apaixonou mesmo pelo produto, né? É verdade? Fala aqui no ar, então. Sim, é verdade, gente. 45 anos eu tenho, eu nunca usei um produto igual a London, e o Wilson sabe, e eu falo, eu vou no salão que usa London, apresentei o produto lá no salão, e eles começaram a utilizar também, porque o produto é diferenciado. Grandes marcas, já usei grandes marcas conhecidíssimas no mercado internacional também, mas não se compara ao produto London. Aquela linha de nutrição, eu amo, amo. Por quê? Meu cabelo é grisalho. Eu já tenho, hoje 85% do meu cabelo é cabelo branco. E o cabelo grisalho, ele é muito mais difícil que o cabelo normal. Sim. Ele é oco, né? Não tem a pigmentação, ele faz frizz, ele arrepia. E nada dava certo mais no meu cabelo. E quando eu comecei a usar a linha London, eu acho que a que eu mais gosto é a nutrição e o branco. A linha CMC Restore e a linha Fiber, a branca, né? Isso, argila, né? Exato. Argila branca, maravilhosa. Argila. Argila. Sensacional. O Living daquela linha da argila é maravilhoso também pra usar. E você usou bastante, né? Porque ela tava no litoral, comprou, ela voltou pra Chapecó, que já tava acabando, gostou mesmo. Eu passo sempre janeiro e fevereiro no litoral, porque a gente trabalha com imóveis também, nós temos um escritório imobiliário que trabalhamos com investidores e 80% da nossa operação é litoral, então janeiro e fevereiro a gente passa lá. E aí, imagina a maresia pro cabelo grisalho. London resolveu, eu liguei pro Wilson lá de Balneário e disse, pelo amor de Deus, me mandem produtos aqui que acabou, porque eu uso punhados, né, pra praia, living. Tem duas filhas também? As minhas filhas também usam, tenho duas filhas, a pequenininha tem o cabelo encaracolado. Nossa, maravilhoso o produto, lá em casa agora todo mundo só usa London. Que bom, eu fico feliz. Ô Branca, então, como é de praxe, você já deu várias dicas para quem tá empreendendo, para quem deseja empreender, mas um recadinho para quem está começando agora e que deseja um dia também ser sucesso, também andar de salto, ter uma loja maravilhosa. Então, quem não começou ainda, comece. Comece empreendendo. Quando eu digo empreendendo, volto a dizer, não é só abrindo sua empresa. Se você é funcionário de uma empresa, faça a diferença lá dentro. Dê o teu melhor. Não importa se a empresa é sua ou não, trabalhe como se fosse sua. Isso é empreender. Se chegar um momento e você acha que você precisa abrir a sua empresa, você vai estar preparado. Se você tem sua empresa, no início é difícil. Como é difícil? Muitas vezes eu pensei em desistir, mas eu não me permiti desistir. É lógico que você tem que empreender, mas não se apegar. Vai ter situações que talvez o mercado não te facilite, que tu vê que não é para você e não vai dar certo. Não tem problema você parar e começar outra coisa, mas indiferente do que você for fazer, primeiro te capacite. Se você domina, tem conhecimento da área que você vai atuar e tem força de vontade, não existe não dá certo. Indiferente do segmento. A maioria, 90% dos profissionais vão ser medianos -1. Agora, quem se dedica tem o seu lugar garantido. Gente, então, se você gostou desse recadinho maravilhoso, desse podcast, curta, compartilhe. Se você desejar participar também, entre em contato conosco. E Branca, mais uma vez, obrigado. Sou teu fã, sou teu admirador. Desejo muito sucesso para você, para o Cleverson, para Perfetto Uomo. Perfetto Uomo. O meu italiano ainda não está muito bem ainda. Muito sucesso para as feiras, em tudo que você empreender. E muito obrigado pela gentileza de tirar um tempinho para vir aqui conversar conosco, tá joia? Eu que agradeço por confiar, por estar aqui nos nossos eventos. Já fizemos muitos projetos juntos, inclusive o Outubro Rosa lá na Perfetto mesmo, exatamente, né? Não falamos, mas teremos próximo episódio, porque aqui tem muito conteúdo. Obrigado, tá? Obrigada. Gente, tchauzinho e até a próxima.